Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a vida de vocês seja uma vida abençoada com Cristo Jesus. Que vocês tenham sempre uma prosperidade espiritual neste mundo de ilusão. É um mundo difícil, problemas, vícios, tantas provações. Somente Deus sabe como você levanta, como você se deita, como é o seu dia ou o seu entardecer. Mas Deus sempre tem, junto a Ele, uma solução para o seu problema. Nessa série sobre a página da Bíblia, chamada A Ótica do Livro, vou fazer a leitura hoje de um salmo muito conhecido, um salmo que talvez você já escutou muitas vezes e talvez muitas vezes você já leu este salmo. Vou usar aqui uma tradução muito antiga, uma tradução de 1940, tá? É uma da década de 40, é uma João Ferreira de Almeida, muito antiga, tá? Vamos fazer a leitura no Salmo 121. (121) de Salmos. Acompanhe comigo esses pequenos versículos que nos dão uma ideia de como é que a gente lida com problemas. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde é que eu vou ter o socorro? O meu socorro virá daquele grande Senhor, que fez o céu e a terra. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel, pois ele te guarda. Estará contigo à sua direita, mesmo que se escureça. Até aqui. Você notou que essa versão é diferente? Porque a língua portuguesa, como as demais línguas, elas mudam ao longo do tempo. E também, logicamente, as versões bíblicas também mudam. Vou colocar aqui de volta essa relíquia no seu lugar de origem, tá bom? Com licença. Então, aqui, ó. Colocamos. Muito bem. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Talvez você escutou essa tradução, esta versão. Algumas igrejas usam isso como poesia, outras recitam, outros cantam esse texto em seus louvores lá na frente ou mesmo no coral. Algumas igrejas e outras denominações pseudo-cristãs utilizam também nos salmos responsoriais, que são aquelas formas de você fazer uma missa, uma liturgia mais ortodoxa, tanto no ritual grego quanto no ritual latino. Porém, talvez o que você não sabe é a interpretação deste texto. Por que é que o salmista falava que ele olhava para a montanha quando ele queria o seu socorro? Muito bem. Contando para vocês em poucas palavras, havia uma comparação ali nesse texto com o cercamento, com o cerco, com o arrodeamento do inimigo na vida de um rei, ou de uma família, ou de um líder tribal. Logicamente, que se o inimigo viesse combater você em guerra, ele cercaria a sua cidade, a sua vila, o seu povoado, ou o seu espaço que você mora. E você ficaria refém daquele seu inimigo. E certamente cairia nas mãos e nas garras dele. O que acontece é que muitas vezes um povoado, um rei, uma rainha ou um líder tribal, ele tinha amizades. Ele tinha, sim, alianças com povos diferentes. E esses povos diferentes, através de um mensageiro, ficavam sabendo do cerco do seu amigo, da investida contra o seu amigo. Então, um mensageiro saía dali, levaria a informação para esse rei amigo, e esse rei amigo, logicamente, traria ali
para aquela situação o seu exército e toda a força para poder ajudar o seu amigo que ele muito amava e estimava, para libertar daquele inimigo comum. Então é por isso que o salmista diz: eu elevo meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? Eles olhavam para as montanhas, porque geralmente, quando ia acontecer um contra-ataque, né? Um contra-ataque surpresa, uma emboscada surpresa dos aliados contra aquele povo que estava te afligindo, geralmente eles vinham pelos morros, pelas montanhas, né? Pelos Alpes, pelas encarpas. Escarpas e encarpas. Usei um termo estranho aqui. E acontecia o seguinte: assim como o inimigo ficava cuidando das montanhas, olhando para ver de onde que viria o auxílio daquele que ele quer tomar tudo que tem, também a pessoa sofredora, a vítima da emboscada, aquele povo que estava sendo afligido pelos inimigos, também ficava aguardando um minuto especial em que os seus amigos, o seu rei amigo, a sua liderança, o seu apoio viesse de longe socorrê-los. Então o salmista diz: eu elevo meus olhos para os montes. Ele olha, eleva os olhos, ele começa a levantar o seu olhar para aquela montanha e não vê nada. De onde virá o meu socorro? Então ele está procurando alguém que o ajude, um amigo. E depois ele completa o texto dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. Porque muitas vezes ele dizia assim, que não tosquenejará, não dormirá. Ele repete esse termo, porque muitas vezes os aliados vinham cansados da batalha, iam para os montes, esperando o momento oportuno de descer e atacar os inimigos. Mas, por vezes, eles cansavam. Subir montanha, descer montanha, vir de longe, e alguns até dormiam. E também o sentinela que cuidava ali daquele povoado, que ficava nos altos morros, nos montes, nas torres, dando um sinal para o povo que está vindo alguém, uma nação inimiga, invasora, tomar posse daquilo que você tem. Muitas vezes esse sentinela dormia, esse vigia dormia, esse atalaia dormia, e ele não dava sinal para o povo que estava chegando o socorro ou que estava chegando o inimigo. Deus não dorme nem tosqueneja. Ele não cochila. Ele nem piscar não pisca. Está sempre preparado e do seu lado, te velando por ti, cuidando de você. É claro que as coisas ruins vão acontecer ao longo da vida, assim na vivência de todo ser vivente. Todo ser humano que está vivo enfrentará dificuldades. Tem mortos que enfrentam dificuldades. Até pode ver que até às vezes os mortos enfrentam uma dificuldade. Né? Não estou brincando. Né? Quantas vezes um cemitério foi invadido, destruído, roubado, saqueado, até os mortos enfrentam problemas. Imagina nós, os vivos, né? Mas voltando à seriedade do texto, todos teremos problemas. E nós, muitas vezes, precisamos que um amigo, uma amiga, uma nação vizinha, uma família que está próxima de nós, nos socorra, nos ajude, nos dê um amparo, porque está difícil lidar com esse determinado problema. E quantas vezes você, eu, todos nós, lidamos com esses problemas com desespero total. E de repente, alguma coisa diz: espera no Senhor. Aguarda que o Senhor usará de um vizinho teu, de uma vizinha, de um parente, de um conhecido, de alguém próximo, para te dar um auxílio, um socorro. Por vezes, esse auxílio, esse socorro não vem. E quando vem, não é o suficiente para sanar todos os seus problemas e nem te colocar em total visão espiritual. Te dar toda a elucidação do problema. Nesses casos, é o sobrenatural. É somente Deus que vai te ajudar. Da mesma forma que o salmista diz que ele elevava os olhos para os montes procurando socorro, mas ele tinha certeza que o socorro verdadeiro dele era Deus. E assim é. Meditamos hoje nesse texto. Tem coisas
que não é o ser humano que vai fazer por você. Tem situações na tua família que você tenta buscar aí um auxílio com conhecidos, com líderes religiosos, pastores, padres, bispos, presbíteros, missionários. Muitos deles não vão te dar as respostas para tudo aquilo que você precisa e não vão te elucidar as suas dúvidas. Tem coisas que é somente o Senhor que vai te elucidar, te esclarecer, te ajudar. E o teu socorro não virá dos montes das montanhas, mas virá do Senhor. Em específico, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se você tiver contato com ela no seu dia a dia, talvez você tenha uma solução. Mas como você vai ter solução de um problema se você não tem o Manual da Vida como sendo o seu livro de cabeceira? O teu socorro, o meu socorro, na verdade vem do Senhor. Ele fez o céu e a terra. O que seria impossível para ele, para resolver o teu problema, sanar ele de uma vez, ou lidar, ou fazer com que você lide com ele de uma forma menos dolorosa e mais tranquila? Eu não sei o que você passa, não sei os seus problemas e não sei o que você está lidando, mas tudo isso que você está passando, tudo isso que eu estou passando, são fatos que acontecem ao longo da vida. O socorro veio do Senhor. Não se esqueça do santo homem de Deus, Jó, um exemplo vivo do Velho Testamento, que em todos os seus problemas, suas provações e tristezas, grandes derrotas e percas, ele jamais deixou de acreditar que o Deus Criador, o Pai das luzes, o nosso Senhor e Salvador, viria ao seu encontro e poderia lhe deixar em total vitória, em posição de vitorioso. E ele creu por justiça. De uma forma ele pressionou a Deus. Questionou algumas coisas, mas a fé dele foi sincera, porque ele conhecia a Deus, conhecia em quem ele cria, conhecia a forma de se chegar a Deus. Não se esqueça que naquele caso, quando o inimigo cercou a cidade, muitas vezes se mandava um emissário. E esse emissário atravessava as montanhas para falar com aquele amigo seu, o rei amigo, para ele vir te socorrer. Eu creio de todo o coração que se você tiver comunhão com a comunidade que você vive, com os irmãos que andam com você, ter essa união profunda, e se você tiver essa união profunda com o meio que você vive, logicamente terá uma união profunda, uma comunhão com o Deus Criador. E através da sua oração, assim como o missionário faz essa oração para libertar muitas vezes uma alma, restituir um problema social, a tranquilidade, a paz, restituir a sociedade aquela paz, curar o enfermo, ou pedindo a Deus uma intercessão diante de Jesus Cristo, eu creio também que a sua oração será potente para ela, como aquele enviado, como aquele mensageiro, chegar até o rei amigo e esse rei amigo vir te mandar o socorro. O seu rei amigo, quem é? É um homem? Não. O seu rei amigo, que você é amigo desse rei, e ele mandará um exército para cuidar de você e te colocar em total liberdade, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Compare esse texto, leia ele e medite. Se você está esperando o teu socorro nos montes, nos homens que vão aparecer ao meio dos problemas, ou você está esperando que o próprio rei venha ao teu encontro lá do céu e te põe em total liberdade para que você possa cantar o hino da vitória. Deus abençoe sua vida. Medite. Deus o guarde. Deus o encha de sabedoria. E em todo tempo, meditamos sempre nas palavras do Senhor que estão no livro sagrado, que Ele deixou para a gente se comunicar com Ele. Assim como uma carta de amor, assim como uma bússola, ela vem para sempre nos alertar, nos instruir a melhor forma de servi-lo e segui-lo nessa terra. Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos.